O Piripiri Repórter está aqui com o Dejaci Lima, do Conselho Tutelar. Vamos falar aqui sobre o bebê que foi encontrado abandonado em um banheiro, numa churrascaria na região do Açu de Caldeirão. Dejaci, como é que tem sido essas 24 horas após a criança ter sido encontrada e como foi o trabalho, como é que está sendo, na verdade, o trabalho do Conselho Tutelar? Então, na verdade, Moisés, a gente quer aproveitar essa oportunidade que você nos dá através desse meio de comunicação para dizer que foi de forma triste, né? Um crime bárbaro que poderia ter findado com a vida daquela criança, aonde, né, os populares, né, os órgãos que lá já tiveram naquele momento, recolheram aquela criança. A gente, como guardiãs da infância e da juventude, a gente se entristece. Se entristece por quê? Porque a gente sabe que é uma criança indefesa, sabe que é uma criança que precisa ser amada, que precisa ser acolhida, que precisa ser respeitada em todo o seu meio de vida, né, em todo o seu ciclo de vida. E aí ela foi violentada, o primeiro direito, né, que é a vida, e o risco que aquela criança correu. Então, nessas últimas 24 horas, como você bem disse, nós do Conselho Tutelar aqui de Piripiri nos chocamos com a situação bárbara que a gente se deparou, né, depois que fomos acionados pela unidade hospitalar a respeito da entrada que se dava logo daquela criança. Mas que, felizmente, a criança foi acolhida, foi nesse momento resgatada, e muitos candidatos, Dejaci, para adoção, né? Você me contava aqui pessoas de vários estados, além das muitas pessoas aqui da cidade, cidades vizinhas, até de outros estados, você recebeu ligação, pessoas interessadas, mas tem alguns passos que devem ser obedecidos. Queria que você me explicasse no que se refere à adoção, para as pessoas até ficarem mais calmas, cautelosas com relação a isso aí. Não é só chegar lá e pegar a criança, não é verdade? Quais são os passos que devem acontecer para então poder o interessado, a interessada, a família interessada, adotar essa criança? Na verdade, Moisés, o que eu observo aqui, dentro desse contexto todo dessa criança em questão, foi a forma de como ela foi encontrada e visibilizada, a publicidade que se deu à criança dentro, né, de uma sacola, o contexto de toda essa história, por isso que chamou a atenção. Por quê? Porque, infelizmente, a sociedade ela também violou o direito da criança. Ela violou por quê? Porque ela publicitou a face daquela criança. Inclusive, nós do Conselho Tutelar, nós somos contra essa publicidade, até porque nós estamos se resguardando com a lei. A lei diz que nenhuma criança ela pode ser exposta, vítima dessa violência, né? Da publicidade dos meios de comunicação. A gente respeita o trabalho da imprensa, sabemos que a imprensa tem um papel fundamental quanto a isso, mas aí a gente vê que a foto que ali não foi resguardada a criança quando foi encontrada, né? Hoje a facilidade que está na mão de todo mundo esses aparelhos, mas a sociedade tem que entender que é um crime. Você publicitou, você espalhou, você jogou nos grupos de WhatsApp, teve gente que botou no perfil da sua rede particular, nas redes sociais. Isso é um crime. Você não pode jamais até porque a minha manifestação ontem, quando eu dizia na minha página também, eu dizia o seguinte, que não se ama a infância publicitando a sua imagem. Desnecessário a imagem que correu, chocou, né, os piripirienses, a nossa região, e de fato acendeu ali, né, a questão dessa sua pergunta, a questão da adoção. Eu quero a criança para mim, eu quero adotar, eu me sinto muito feliz. Os mimos que a gente viu nas redes sociais e a população procurando o Conselho Tutelar, procurando a polícia, procurando a unidade hospitalar, que é onde a criança está, na verdade os trâmites também. Não é mais aquele tempo arcaico antigo que criança não era sujeito de valores e nem de direito. Que aí uma mãe chegava na maternidade, dizia que não quero mais a criança, e aí logo chamava uma pessoa da sociedade e dizia assim, não, vamos entregar para fulano de tal. Hoje não é mais assim, hoje tem todo, né, um caráter de perfil que a sociedade também tem que acompanhar isso. E esse caráter é o quê? É aonde a pessoa vai buscar junto ao órgão competente, que é a questão da inscrição para adoção. E esse procedimento, todos nós somos cabíveis a esse cadastro, é um cadastro livre, que todos nós podemos fazer, porém, nós temos requisitos que lá tem que ser preenchido. E aí, o que é, no caso dessa criança em questão, que a sociedade se manifestou, que inclusive nós recebemos inúmeros desejos, né, de pessoas de aquisitivo financeiro, colocando isso como questão de condição de adotar, outras pessoas dizendo, na minha casa eu tenho 8, mas eu posso receber mais esse.
Mas não se trata dessa forma, até porque a criança não está para adoção ainda. Não está. Qual é o primeiro passo? O primeiro conselho tutelar tem que receber do Estado que ela está resguardada a questão, né, de cuidados de saúde, até porque da forma como ela foi encontrada, ela precisa ser passada por uma avaliação. Quando o Estado que repõe a questão da saúde da criança e diz que a criança está em estabilidade de saúde, aí sim que há dentro o conselho tutelar, mas aí não está ainda para o trâmite de adoção, porque a criança vai passar pelo conselho tutelar para a questão de medida de proteção, que no caso aqui nós não ficamos com criança no conselho tutelar. A criança ela tem uma instituição que vai acolher ela, que é abrigá-la, que no caso é um abrigo, como a gente chama, a instituição. Em Piripiri nós temos essa casa-abrigo que vai dar esse conforto o tempo que essa criança passa lá. Mas aí o que acontece? Essa criança, por estar no abrigo, ela já está direcionada para a adoção? Também não. Até porque nós temos que aguardar, né, a manifestação da justiça, no caso a delegacia de polícia civil, ela tem que se manifestar nos autos, ela tem que investigar, tem que descobrir nessa região, que inclusive eu campanho aqui nessa entrevista, pedir à sociedade nos ajude a identificar quem é essa mãe, para que ela responda pelo ato criminal, como também dizer que nenhuma forma é de você querer não ter uma gravidez e não querer assumir aquela gravidez, não é nenhuma forma correta você deixar na porta da casa de pessoas ou você deixar na calada da noite em nenhum lugar. Não. Se você, né, se encontra mãe grávida, que não tem desejo de permanecer com aquela criança, nos procure como conselho tutelar, procure a rede de proteção à infância. A rede vai lhe direcionar a melhor maneira, né, de aquela criança ser resguardada desde quando ela receber a luz, né, desde quando ela vinha a esse mundo. Mas não é nenhuma forma justa e correta deixar a criança na casa de pessoas de poder aquisitivo, ou deixar isso. Você está cometendo crime, é abandono de capaz. Você não pode deixar a criança em nenhum logrador público, ou nenhuma repartição pública, ou nem frente à casa de ninguém. Então o que acontece? Toda essa investigação que eu concluo aqui à sociedade é também ajudar a polícia a identificar quem são essas pessoas. Então, identificando quem é a família, nós vamos olhar toda a rede de extensão. E essa mensagem, Dejaci, não é somente para Piripiri, até porque a investigação, assim, acredita-se, a gente não se pode limitar o pensamento que a criança seja a família, a mãe seja necessariamente Piripiri. Pode ser de alguma cidade vizinha, ou até mais distante, que estrategicamente não, mas de forma premeditada, foi deixada lá, né? Inclusive isso está dentro do levantamento que está sendo feito. Também essa possibilidade ela não é descartada, ela não ser de Piripiri, e sim ser escolhido um local para fazer isso. Mas para não atrapalhar as investigações, nós não vamos nos manifestar de algumas informações que já têm nos chegado, mas a gente quer conclamar a população. Né? Você que tem câmera na sua região, aí que é onde aconteceu, você que tem algo que possa nos ajudar, nos ajude, porque assim, não nos ajudou de maneira nenhuma a proteção da criança e adolescente, a publicidade que se tornou a face daquela criança, porque nós dizemos aqui o seguinte, essa criança vai crescer, e eu sempre pergunto à pessoa quando expõe essa foto, você gostaria de construir sua vida, a sua história, colocando esse fato? Eu acredito que nós não gostaríamos de crescer na nossa história colocando esse fato. E por isso que a gente precisa nos conscientizar e saber que nós não podemos expublicitar a criança, porque é desnecessário, não vai ajudar em nada, não contribui em nada. Né? Nós temos que descobrir quem de fato cometeu, né, o abandono de capaz, de fato quem cometeu aquele crime, porque foi perverso. Deixar uma criança, né, de uma estabilidade daquela vida ali vulnerável. Isso é desumano. Então nós precisamos chamar a sociedade para isso e dizer que o cadastro de adoção é muito bonito em Piripiri, as famílias se cadastram e a gente tem que respeitar as pessoas que estão no cadastro. Onde é que faz o Caso o cadastro, a pessoa que está no cadastro, e caso essa criança vá para o cadastro, a justiça vai respeitar o cadastro. Então não se dá que a qualquer pessoa, né, da sociedade diz assim, eu quero porque eu tenho esse poder aquisitivo. Né? É importante observar, você falando aqui, com relação ao cadastro, né? Algumas pessoas acabam se colocando como candidatos, olha, eu quero me cadastrar para ser o primeiro na fila desta criança. Quando, na verdade, há uma fila geral, na verdade, né? Um cadastro geral, onde a criança, você não é a fila para aquela criança, a criança B ou a criança C. Na verdade,
quando tem essas crianças colocadas nessa situação, o cadastro é geral, não é? E já deve ter pessoas nessa fila, na verdade, não é? Existe, né, aqui Piripiri. E, na verdade, outra pergunta para finalizar. Quem quer entrar nessa fila, o que deve fazer? É aqui no Conselho Tutelar, no juizado, na justiça, como é que é? Olha, na verdade é o seguinte, como essa criança tem que passar por todos os trâmites que deve percorrer, para que ela se chegue à questão da adoção, isso vai levar um tempo. Há vários órgãos que devem se manifestar quanto a isso. Mas quanto à adoção, não existe, nessa situação específica aqui, de comoção, uma lista para essa criança. Não existe. Não existe essa possibilidade. Não há esse cadastro, não há essa possibilidade. O que há na possibilidade é a forma do cadastro nacional de adoção. E como você deve procurar? Você pode constituir seu advogado, usar os órgãos públicos que prestam serviços públicos e você preencher aqueles requisitos da ficha de inscrição e que seu cadastro, sendo aprovado, ele adentra no cadastro nacional e você, né, consegue estar habilitado depois que você passa por todas as etapas que o cadastro de adoção requer e você fica habilitado, né, para um perfil de adoção como você gostaria de adotá-lo. Então dizer o seguinte, que particularmente essa criança, ela tem que passar ainda pelos trâmites que tem que ser respeitado e vai ser respeitado, né? Mas a gente agradece a sensibilidade da população. O que a gente, não, de maneira nenhuma, não concordamos é a publicidade da face da criança desnecessária porque não contribuiu com nada. Mas dizer assim, que a gente percebeu que esse tema ele levantou a questão da forma da adoção, e que de forma de adoção legal. E aí a gente quer também aqui alertar as pessoas que estão de olho em gravidez. Cuidado com esse tipo de assédio de, né, querer fazer de uma forma ilegal a adoção em Piripiri, que não é adoção. Você está negociando, você está aliciando uma mulher grávida. E aí a gente quer alertar quanto a isso, porque muitas vezes essa situação ela é para um outro direcionamento, não é para a constituição de família, não é para isso. E a gente quer alertar, para ficar bem claro isso, e dizer que poderá responder quanto a pessoa comete um tipo de ato desse. E dizer que nós aqui do Conselho Tutelar estamos abertos, assim como a rede, que deve atuar, porque a gente percebe nos vídeos que já circulou e tudo, que a única instituição que não compareceu foi o Conselho Tutelar no local. A gente nos pergunta por quê. A gente ficou aqui nos perguntando, que nós somos um Conselho Tutelar que já demos bastante publicidade quanto aos nossos contatos, nós trabalhamos 24 horas, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem inverno, não tem verão, que a gente não vá para a rua e não vá atender uma ocorrência. Mas a gente nos pergunta por quê que só na unidade da maternidade o Conselho Tutelar foi acionado. E a gente não sabe escrever o local, porque a gente não foi chamado, né? Inclusive, isso vai ser competência para aqueles que estão envolvidos, que estiveram no local, para dar uma informação, né, mais precisa dos primeiros passos que ali ocorreram. Dizer que nós do Conselho Tutelar, nós estamos abertos a qualquer mãe ou qualquer mulher, né, que esteja passando pelo ciclo de gestação, que não está desejado, que não há um interesse, que procure o Conselho Tutelar, que procure a rede de proteção para que a gente possa melhor direcionar, né, os profissionais para que possam tomar uma resolução final a respeito dessa gestação. Ok. Eu agradeço aqui ao Dejaci Lima, do Conselho Tutelar, fazendo esses esclarecimentos. Moisés Lopes, para o Piripiri Repórter.